Este programa contém dramatizações e cenas que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. San Diego, Califórnia, 23 de dezembro de 1998. Quarta-feira. Todo homicídio tem uma vítima. Toda vítima tem uma história que começa e termina na calada da noite. A cidade de San Diego brilha em dias ensolarados que parecem eternos. E quando o sol se põe, a noite ganha vida com o movimento nos bares e clubes noturnos. É um lugar ótimo. É uma cidade litorânea e todo mundo é bem tranquilo. Por isso, ninguém poderia prever o crime abominável que aconteceria na madrugada de um dia de inverno. Por volta das 4:30 da manhã, 2 dias antes do Natal, um carro explodiu em chamas na avenida La Jolla Scenic Drive, em San Diego. O corpo de bombeiros foi chamado por alguns moradores do bairro que ouviram uma explosão. Quando os bombeiros chegaram, o carro estava em chamas e eles pensaram que era um acidente. Então eles viram que o veículo no acostamento estava em chamas e a altura das chamas foi estimada em 6 metros. Depois de apagar o incêndio, os bombeiros fazem uma descoberta terrível. Um corpo carbonizado entre as ferragens. Quarta-feira. Pela manhã, os investigadores isolam o local em busca de evidências. O corpo foi encontrado no banco do passageiro. O banco estava totalmente reclinado. Então, o corpo estava praticamente deitado. Só que o rosto estava virado para baixo. Uma posição bem estranha para um passageiro de um veículo. Foi um incêndio bem extenso, que causou muitos danos e destruiu praticamente qualquer chance de encontrarmos evidências no carro. É estranho que algo assim tenha acontecido aqui. La Jolla, que significa a joia em espanhol, é um dos bairros mais ricos de San Diego. A Scenic Drive vai até o topo do Monte Soledad, com suas vistas impressionantes da cidade e do mar. Mas tem pouco movimento à noite. Essa estrada da região, às 4 da manhã, é praticamente deserta. Tinha um cheiro muito forte, parecido com gasolina vindo do banco do passageiro do carro. Era evidente que o fogo tinha começado no banco do passageiro, não no compartimento do motor. O corpo está irreconhecível. A vítima só poderia ser identificada pela arcada dentária. Não dava para identificar a etnia e nem a idade, não dava para saber que tipo de roupas o indivíduo estava vestindo, porque tudo foi consumido pelo fogo. Mas os investigadores conseguem obter algumas informações no local. Um dos detetives nota que o corpo tem um ferimento perceptível. O que me chamou a atenção é que havia uma fratura visível no crânio, que era compatível com buracos de bala. Aparentemente, a vítima foi baleada na cabeça. O incêndio no carro também não parece ter sido um acidente. Na verdade, foi um incêndio que começou propositalmente. Foi um incêndio criminoso. Os detetives analisam a placa do veículo. O carro tinha placa do estado do Kansas e consegui descobrir que o proprietário era David Stevens. Ele também descobre que David Stevens, de 38 anos, tem um endereço no bairro de Pacific Beach, a menos de 8 quilômetros da cena do crime. Olá! O síndico do prédio permite que os detetives entrem no apartamento de David. Essa foto é do Sr. Stevens? É ele. O que achou? Não há ninguém na casa e nenhum sinal de luta. O apartamento está meticulosamente arrumado, mas 2 taças usadas foram deixadas sobre a mesa. Uma delas tem uma marca de batom.
No quarto, encontraram coisas reveladoras. A cama estava desarrumada, o que parecia bem estranho em um apartamento tão arrumado. Ele tinha uma cabeceira espelhada e achamos impressões de dedos e palmas no espelho, de mãos bem pequenas. Concluímos que deviam ser de uma mulher. Também achamos fios de cabelo preto bem compridos na pia. Estava claro que houve um encontro íntimo entre o Sr. Stevens e uma mulher horas antes do assassinato. Naquele momento, a gente não sabia qual era o papel do David Stevens naquilo. Ele estava desaparecido e o nosso primeiro objetivo era descobrir se ele estava vivo. O síndico leva os policiais ao apartamento de baixo, onde mora o chefe de David, Carl Wifron. Eu posso ajudá-los? Eles perguntaram se eu conhecia o David Stevens. Aí, na mesma hora, eu pensei que ele devia estar com algum problema. Ele ficou arrasado, a ponto de chorar. Ficou muito chateado com a hipótese de que o David pudesse ter sido assassinado. Eu fiquei chocado. Achamos o carro dele. Eu não conseguia acreditar naquilo. Não conseguia acreditar no que me contaram. Eu tinha falado com ele na noite anterior. Os detetives ficam surpresos com a reação emotiva de Carl. Eu falei com ele às 8 ou às 9 da noite. Eles cogitaram a hipótese do Carl estar envolvido e de estar fingindo. O próprio Carl admite que foi uma das últimas pessoas a falar com David. Ele contou que o David tinha trabalhado na noite anterior e que devia ter saído do escritório às 9 da noite. Então a gente sabia que o David estava vivo até pelo menos às 9 da noite. Mas Carl conta que não ouviu David chegar na noite anterior. Os detetives chamam uma equipe de peritos forenses para recolher evidências no apartamento de David. No dia seguinte, véspera de Natal, fichas dentárias confirmam que a vítima é David Stevens. A necrópsia também revelou que ele tinha sido baleado 2 vezes na cabeça. E foi isso o que, na verdade, o matou. A análise também confirmou que David estava morto antes de o carro ser incendiado. O caso agora é oficialmente um homicídio e os detetives investigam a vida de David para tentar solucionar seu assassinato. Eles descobrem que David, um gerente de telemarketing, se mudou do Kansas para San Diego há menos de um ano. Ele nasceu no estado de Nebraska e sempre sonhou com uma vida de muito sol e praia. A vida toda, ele quis vir para cá. Ele sempre quis morar na Califórnia. Quando chegou em San Diego, ele estava exatamente onde queria estar. Ele gostava de tudo aqui. David era amigo íntimo de Carl Withrow. Nós morávamos entre La Jolla e Pacific Beach. Tínhamos uma bela vista do mar. Ele sempre estava em forma. Nós íamos à praia quase todos os dias quando não estávamos trabalhando. O David era um workaholic, ele amava o trabalho e era muito bom no que fazia. Mas falta alguma coisa na boa vida que ele leva em San Diego. Romance. Ação. Oi, meu nome é David Stevens e eu sou de Nebraska. E eu sou novo em San Diego. Eu estou procurando uma garota com um sorriso bonito e que goste de caminhar pela praia. Carl dirigiu uma agência de encontro chamada Perfect Match. No começo, David era apenas um cliente. Naquele momento da vida, David estava tentando encontrar alguém para dividir a vida. Ele era muito sério, muito sincero. E queria alguém para namorar, curtir e, quem sabe, casar. Entrevistas e também... Eu me mudei pra cá e com toda a minha experiência em telemarketing eu fui contratado como um gerente. E depois disso... Por acaso, Carl estava procurando um novo gerente de telemarketing e ofereceu o emprego a David. Ele era um dos caras mais legais que eu já conheci. Muito honesto, muito sincero. Ele era uma ótima pessoa. David Stevens parecia ser a última pessoa que alguém ia querer matar. Mas a polícia acha que há 2 pessoas envolvidas em seu assassinato. Devido ao local remoto em que o carro foi encontrado, os investigadores acreditam que o assassino precisaria de ajuda para fugir sem ser visto. Devia ter mais de uma pessoa envolvida nesse caso e mais de um veículo, um carro de fuga. O assassino precisava fugir.
A experiência diz aos investigadores que o assassino provavelmente é um homem. As estatísticas mostram que os homens cometem bem mais incêndios criminosos que as mulheres. E nos casos que envolvem homicídios e incêndios de veículos em que eu trabalhei, o suspeito nunca é uma mulher. Os suspeitos quase sempre são homens. Mas a polícia acredita que há uma mulher envolvida no caso. Os testes de DNA confirmam que David fez sexo em seu apartamento na noite em que foi morto. Eles aproveitaram a noite juntos e ela foi embora sem saber o que aconteceu ou ela estava envolvida na morte dele. Se estava, ela teve ajuda? Se não, quem é o assassino de David Stevens? Então, surge uma pista importante. Registros telefônicos mostram que alguém ligou para David do telefone de segurança do prédio na noite em que ele foi morto. Descobrimos que alguém ligou para o apartamento dele às 3 da manhã. Era só o que a gente sabia, não tinha câmeras de segurança, identificador de chamadas, nada disso. O visitante ligou apenas 1h30 antes do carro onde estava o corpo de David pegar fogo em La Jolla Scenic Drive, na calada da noite. David Stevens, de 38 anos, foi brutalmente assassinado a tiros. Seu corpo carbonizado foi encontrado em um veículo em chamas. E os detetives acreditam que o assassino também pode ter se ferido no incêndio. O suspeito estava ao lado do carro e jogou algum tipo de material combustível. E foi o vapor que se incendiou, não o próprio líquido. A explosão pode ter provocado queimaduras leves no incendiário. É uma pista que pode ser valiosa no futuro, mas que agora não ajuda a identificar um suspeito. Os agentes verificaram todos os hospitais e eles não encontraram nenhuma vítima de queimaduras. Apesar de seus amigos pensarem que David não estava namorando, as evidências dizem o contrário. As digitais que encontramos na cabeceira não pertenciam a David Stevens. Então, uma mulher misteriosa tinha estado no apartamento. Mas a prova irrefutável das impressões digitais na cabeceira não ajuda a descobrir quem matou David Stevens. Os investigadores pesquisam as bases de dados locais e nacionais, mas não há ninguém compatível. Os colegas de trabalho de David também não ajudam muito. Você era amigo dele? Só colega de escritório. Você acha que ele estava namorando alguém daqui ou estava interessado em alguém? Não. Para eles, o David era só o chefe. Ninguém sabia se ele namorava. E ele não costumava sair com ninguém. Só com o chefe dele. Os detetives voltam a falar com o chefe de David, já que consideraram sua reação à morte do empregado um tanto exagerada. Pois não. Senhores, em que posso ajudá-los? Temos mais umas perguntas para lhe fazer. Eles iam ao meu escritório 2 ou 3 vezes por semana e faziam as perguntas mais absurdas. Por acaso ele... Ficou muito claro que essas perguntas tinham um tom acusatório e que com certeza desconfiavam que eu tinha alguma coisa a ver com aquilo. Sargento Martin falando. Eu lembro de uma conversa que tive com ele ao telefone. Eu disse para ele que todo mundo era suspeito. Carl gostaria que passasse pelo detector de mentiras. Entrevista Polígrafo. Falei com um amigo advogado. E ele disse: esse é um caso de pena de morte. Se você aceitar e for reprovado no teste do polígrafo, você pode ser preso. Foi bastante assustador. Mesmo assim, ele concorda em fazer o teste e é aprovado. A polícia conclui que ele não está envolvido e volta sua atenção para outras pistas. Eles agora querem descobrir se havia algum segredo na vida pessoal de David que pudesse justificar sua morte. Ele levou 2 balas na cabeça, um banho de gasolina e foi incendiado. Foi um crime passional. Os investigadores acreditam que os 2 suspeitos que procuram formavam um triângulo amoroso fatal com a vítima. Eles criaram a teoria de que tinha sido uma mulher e um homem. A mulher se relacionava sexualmente com David Stevens e o homem estava envolvido com a mulher. A polícia acredita que a pessoa que ligou para David no meio da noite o atraiu para fora de seu apartamento e para a morte. Mas não há testemunhas que identifiquem o misterioso autor da chamada. Se David tinha uma amante secreta, seu amigo Carl não sabia. A gente sempre brincava com David.
Dizia que ele era o único virgem da Califórnia que a gente conhecia. E era verdade. O David não namorava muito, ele passava quase o tempo todo trabalhando. Fora isso, a gente saía e se divertia. Ele conhecia as garotas, falava com elas, mas geralmente não fazia muito mais do que isso. David passava muito tempo com Cal, que o apresentou à vida noturna de San Diego e às boates do centro. Um dos lugares que eles frequentavam era um sofisticado clube para adultos chamado Dancers. A gente ia lá uma vez por semana. O David aproveitava para conversar com as meninas. Ele comprava uma cerveja e ficava bebericando a noite toda. Cal conta aos investigadores que desconfia de alguma ligação entre as dançarinas do clube e a morte de David. Eles perguntaram se eu conhecia alguma mulher que pudesse ter ido ao apartamento do David. E, para ser sincero, eu não fazia ideia. Se tivesse alguma mulher, era bem provável que fosse uma das dançarinas do clube que a gente ia. Porque, fora isso, eu não sabia se o David estava tendo um relacionamento com alguém. As dançarinas fixas do clube se lembram de David e de suas tentativas de fazer amizade. Eu tenho uma regra, nunca namoro clientes. Essa é a regra número 1. Ele costumava ficar no bar com o chefe. Ele não pagava por danças eróticas ou outras atividades desse tipo. As dançarinas falaram muito bem do David. Ele era muito educado e muito gentil com elas. Os detetives também descobrem que David começou a ir ao clube sozinho. Eu sempre me preocupava quando ele ia sozinho. Não queria que ele fosse lá e alguém se aproveitasse dele. Eles imaginam que David pode ter tido uma discussão com o namorado de uma das dançarinas. As garotas contam que David tinha uma queda por uma das meninas que trabalhava na boate. Eles a conheciam só por seu nome artístico, Índia. Quer dizer, ele vê a gente dançar, mas só tem interesse mesmo pela Índia. Bom, ele gosta da Índia. Estavam namorando ou ele só vinha vê-la? Tenho certeza que eles saíam. Eles saíam. Com certeza. Por lei, as dançarinas exóticas de San Diego têm suas impressões digitais fichadas pelo departamento de polícia. Mas nenhuma das dançarinas do clube tem impressões compatíveis com as deixadas no apartamento de David. Quando entrevistei as dançarinas, percebi que foram bem honestas. As pessoas inocentes só conhecem uma história, só sabem a verdade, e é só isso que elas contam. Elas não estavam envolvidas, foi o que nos contaram, e pudemos confirmar isso. O caso é frustrante. Depois de meses de investigação, apesar das amostras de DNA e das impressões digitais, não há nenhuma pista sólida que leve a um suspeito. Eles não tinham nada. Sargento Martin. Um repórter ligou para o Sargento Martin e perguntou em que pé estava o caso. E o Sargento Martin disse, abre aspas, sem pistas, fecha aspas. Profundamente abalada pela morte de David, a família dele se irrita com a demora na resolução do caso. And I'm wanting closure on this thing so we can go about our lives. Our family is suffering a lot on this. A família do David ficou profundamente arrasada. Eles queriam respostas. Queriam saber por que o assassinato não tinha sido solucionado. E nós também. Quando uma investigação esfria, os parentes ficam muito frustrados com a polícia. Eu entendo, seu filho se foi. Eles acham que perdemos o interesse, mas só não temos mais pistas para continuar. Mas a sorte muda em março de 1999. Os investigadores finalmente localizam a exótica dançarina conhecida como Índia. Ela conta que saiu ocasionalmente com David no outono de 1998. Não, ele não era o meu tipo. Ela tomou café com ele algumas vezes e acho que até chegou a sair com ele algumas vezes. Mas não eram namorados, não era nada romântico. Ela falava muito bem dele, dizia que era muito educado, muito gentil, mas não tinha dado certo. A dançarina coopera, mas seu DNA e suas impressões digitais também não são compatíveis com as da mulher no apartamento de David. Ela não era a mulher que estávamos procurando. Este programa contém dramatizações e cenas que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores.
Um ano depois do assassinato de David Stevens, o caso continua sem solução. Sargento Martin? O caso esfriou muito. Sim, sim. Não podíamos provar nada. Não havia nada que nos levasse até um possível suspeito. Cada pista, tudo que a gente pensava que faria diferença, acabava num beco sem saída. A identidade da mulher que se encontrou com David na noite em que ele foi morto continua sendo um mistério. O identificador de chamadas encontrado em seu apartamento gravou o número de mais de 30 pessoas. A polícia descobriu que a maioria eram colegas de trabalho. Os investigadores conversam com eles, mas não descobrem nada de novo. Eu não lembro, mas... talvez tenha ligado pra ele perto do Natal pra saber o turno. Não achamos absolutamente nada que pudesse incriminar alguém naqueles telefonemas porque não era nada fora do comum. Ao reconstituir os últimos passos de David naquela noite, os detetives descobrem que ele liberou todos os funcionários mais cedo. Eu sei que vocês ainda precisam fazer compras de Natal hoje. Então, que tal sair umas horinhas mais cedo? Pode ser? Os negócios andavam devagar por causa das festas de fim de ano, mas será que ele tinha um motivo oculto? Será que ele ia se encontrar com uma mulher e não queria que seus funcionários a vissem? Desesperados por respostas, os detetives pedem que um programa de crimes produza uma reportagem sobre David Stevens, que é exibida pelo noticiário local logo depois do Super Bowl de 2001. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2001. E eles conseguem uma denúncia. Detetive Young? Segundo o denunciante anônimo, uma mulher havia lhe dito que sabia quem matou David Stevens. Ele disse: entre em contato com Cat Newkirk. Essa Cat Newkirk conhecia uma mulher e um homem que confessaram a ela ter matado David Stevens. O homem acrescenta que a mulher que estava envolvida no homicídio era uma dançarina chamada Índia. O nome já é familiar para os detetives. Eu a entrevistei em março de 1999. Está aqui. Eu a entrevistei no clube de stripper, o Dancers. Índia é a dançarina que saiu durante algum tempo com David e havia sido investigada em 1999. Suas impressões digitais não batiam com as encontradas na cabeceira da cama de David. Agora, os investigadores tentam falar com Cat Newkirk, a mulher que acusou a dançarina. Cat Newkirk? Sim. No apartamento de Cat Newkirk, os detetives notam uma coisa estranha. Por que você tem essas frutas e essas velas? Eu pratico a santeria. É o meu altar. Podem sentar. Ela disse logo de cara que era da santeria e que, na verdade, era um tipo de sacerdotisa. A santeria é uma religião de origem africana ligada ao voodoo. Ela contou que a dançarina também era da santeria. Cat conta que ela e Índia foram amantes, mas que Índia a trocou por um homem. Cat também sabia que Índia havia saído com David. Ela disse que isso enfureceu o namorado de Índia e que ele matou David em um acesso de ciúme. A dançarina a procurou e disse: nós matamos um homem, o que vamos fazer com ele? A Cat então disse para a dançarina: o seu signo é de fogo. Então o fogo é o meio para você resolver isso. E ela os orientou a queimar o corpo incendiando o carro. Apesar da história de Cat parecer bizarra, os investigadores há muito tempo supunham que David tinha sido morto por causa de um triângulo amoroso. Índia, seu namorado e David formam um caso a três. Mas a polícia está confusa. O DNA e as impressões digitais encontradas deviam pertencer à mulher do trio fatal. Mas elas não são compatíveis com as de Índia. Foi intrigante ela ter citado alguém que a gente já tinha entrevistado. E mesmo assim foi surpreendente porque a evidência física inocentava essa pessoa. Agora os investigadores se perguntam se esqueceram alguma coisa. Essa história deixou a gente confuso. Era tão absurda que não podia ser verdade, mas talvez parte dela fosse. Era a explicação mais plausível até aquele momento. Ele podia ter sido morto em um desses rituais de voodoo, ou então durante um confronto entre os três. Essa história parecia mais um filme de Hollywood. Sério? Foi assim mesmo? Um assassinato ligado a uma seita?
Índia agora trabalha como stripper em Las Vegas. Os detetives pedem que Cat faça uma ligação gravada para a Índia para ver se ela confirma suas acusações, mas Cat se recusa. Eu não posso ajudar. Não posso ligar para ela. Com o tempo, a versão de Cat começa a mudar. No começo, o namorado tinha matado por ciúmes. Depois, os dois tinham matado David porque estavam envolvidos com o tráfico de drogas. A história sempre mudava, de um jeito nada sutil, sempre que falávamos com ela. Eu não posso ajudar. Para a promotora do caso, as peças não se encaixam no quebra-cabeça. Elas pareciam certas, mas eram as peças erradas. Não posso fazer nada. Sinto muito, continuem procurando. Mas a pista que finalmente soluciona o caso surge quando menos se espera. Tudo começa com uma ligação para a divisão de homicídios. Uma jovem chamada Nee Norn tem uma história e tanto para contar. Sim. Sim? Sargento, uma tal de Nee Norn acabou de ligar, dizendo que sabe quem matou o David Stevens. Bom, chame o John e vá buscá-lo. Sim, senhor. Quase 3 anos depois do brutal assassinato de David Stevens, os detetives levam uma jovem chamada Nee Norn a uma sala de interrogatório na sede da polícia em San Diego. Parece que ela contou para uma colega de trabalho que estava num relacionamento abusivo. Queria terminar, mas tinha um segredo que a atormentava há anos. Então, essa colega a convenceu de ligar para a polícia. E ela ligou. Depois de encontrá-la, os detetives percebem que já haviam conversado com essa mulher. No começo da investigação, ela disse que tinha ligado para David para perguntar sobre seu turno de trabalho na noite em que ele foi morto. Agora, ela admite que mentiu naquele momento. Eu e o David nos conhecemos no trabalho. A gente trabalhava junto e a gente se gostava. Eu não queria que o meu namorado soubesse. Ela conta aos detetives uma história estranha e terrível. Perfect Match, aqui é o David. Em dezembro de 1998, Nee Norn trabalhou alguns meses na Perfect Match. Alô? Ela não tinha nada demais. Ela era uma jovem muito bonita, fazia um bom trabalho. Todas as mulheres da empresa respeitavam o David. Gostavam de trabalhar com ele. E ela não era diferente. Mas, sem o conhecimento de Cal, uma atração mútua começou a crescer entre David e Nee. Tudo bem. Ela disse que ele era uma boa pessoa e que era muito gentil com ela. Um doce. E que ela gostava muito dele. Ele tinha uma certa queda por ela. E provavelmente era recíproco. David era o amigo secreto de Nee no escritório e deixava pequenos presentes para ela. Provavelmente foi isso que os aproximou mais, a ponto de eles decidirem sair para se encontrar. Eles faziam planos para ficarem juntos, mas os mantinham em segredo. Ela decidiu ligar para o David, dizendo que estava livre, estava disponível e queria encontrá-lo naquela noite. Eu já estou saindo. Ela disse, vou sair daqui e encontro você no trabalho, e daí saímos. Bom, o David não queria que os funcionários vissem a Nee aparecer no escritório, então ele deixou todo mundo sair mais cedo naquela noite. Todos os funcionários já tinham ido para casa quando David encontrou Nee no estacionamento. Eles iam ao cinema, mas acharam que era muito tarde e decidiram seguir em carros separados até a casa de David. David, pode me dar seu endereço? É só me seguir. Tá bom. Quando Nee Norn o encontrou naquela noite, era a primeira vez que os dois saíam juntos. David avisou Nee que seu chefe, Cal, mora no andar de baixo. Ele disse para ela ficar bem quieta, porque se eu os ouvisse, ele ficaria bem encrencado. Ei, o nosso chefe mora aqui embaixo. E era verdade. Os dois começam a se conhecer lentamente no apartamento de David. São as minhas favoritas. E os dois acabaram fazendo sexo a noite toda. Mas aí, ela teve que ir para casa. Nee saiu do apartamento de David pouco depois da 1 da manhã. Ele queria que ela passasse a noite, mas ela disse que precisava ir para casa. Ela tinha um motivo convincente. Nee tinha apenas 18 anos, mas David não é o único homem em sua vida.
Ela também era amante de Ronald Barker, um homem casado com o dobro da idade dela. E ela havia conhecido o vietnamita americano na internet. Ele não falava muito sobre a vida dele, mas ele disse a ela que era da máfia e que já tinha matado outras pessoas. Ele inventou essa história fantasiosa e ela, como era imatura, acreditou. Ele era muito controlador. E, sem ela saber, enquanto estava na casa do David, o Ronald Barker estava tentando falar com ela. Ele tinha o pager dela e a bipou várias vezes durante a noite que ela passou com o David. Nee conta aos detetives que deixou o pager em casa. E quando voltou para casa às 2 da manhã, uma surpresa a aguardava. Você ficou louca? Nee diz que Barker reagiu com violência por ela não ter respondido às mensagens dele a noite toda. Onde você estava? Hã? Eu tava fazendo compras. Comprando o quê? Mas ele não acreditou nas desculpas e ela mudou de tática. Eu tava na casa do meu chefe. Seu chefe? Ele me obrigou a dormir com ele. Ela confessou ter feito sexo com o chefe, mas disse que tinha sido estuprada. Ele te estuprou? Ele não acreditou naquilo, mas ficou furioso com ela e não estava nada feliz com outro cara. Quem é esse cara? Eu vou atrás dele. Hoje mesmo eu quero ir até lá. Onde ele mora? Onde ele mora? Então os dois bolam um plano para matar o David Stevens. A morte do David, de certa forma, compensaria a infidelidade dela e, ao mesmo tempo, o vingaria. Vai, vamos lá! Ronald Barker deu a ela 2 opções. Primeira, ele terminaria o relacionamento. Ou segunda, eles matariam o David Stevens. E ela concordou em matar David Stevens. Tá bom, vamos lá? Não podia acontecer sem a Nee, porque o Ronald Barker não conhecia o David Stevens, não sabia o nome dele, nem como encontrá-lo, nem onde morava. Então a Nee era a isca perfeita. Ela era a pessoa que faria tudo acontecer. Quarta-feira. Nee e Barker vão até o apartamento de David. Alô? David? Nee? Sou eu. O meu pneu furou. Você pode descer pra me ajudar? Ela o atraiu dizendo que estava com problemas no carro. Sabendo que o David, por ser quem era, a ajudaria. Não, tá bom, eu tô descendo. Me dá um minutinho. Não importava se era um estranho, se alguém precisasse de ajuda, o David ajudaria. Era por volta das 3:30 da manhã quando David e Nee saíram da garagem. Era improvável que David tivesse notado que outro veículo silenciosamente passou a segui-los na calada da noite. 3 anos depois da violenta morte de David Stevens, Nee Norn, de 21 anos, procura a polícia como testemunha do assassinato. Apesar de admitir ter atraído David para a morte, ela coloca toda a culpa em seu amante, Ronald Barker. Bom, eu não sabia que ele ia mesmo fazer aquilo. Eu tava assustada. Então, eu fiz o que ele mandou. Ela era bem pequena, muito quieta, quase tímida. Ela se descreveu para nós como uma cúmplice involuntária. A culpa era toda do Ron e ela tinha sido obrigada a obedecê-lo. O plano incluía um sinal pré-combinado de Barker para Nee. Quando Barker sentisse que era a hora certa, ele ia piscar os faróis. E ela diria, é meu irmão, encosta. E foi assim que tudo aconteceu. Os faróis começaram a piscar. Deve ser o meu irmão. Seu irmão? É. Ela falou pro David, é meu irmão, encosta. Eu liguei pra ele também, então... Ele confiou nela e parou. É o carro do seu irmão? Se o David teve alguma ideia do que estava acontecendo, nunca vamos saber. O Ron chega e se apresenta. E aí, tudo bem? Oi, cara. Olha, eu sou o Brandon. Oi, eu sou o David. Eu sou o irmão dela. Oi, prazer em conhecê-lo. Eles apertaram as mãos, tudo parecia bem. Barker entra no banco de trás, atrás de David Stevens. E eles vão até uma área comercial, onde estaria o carro da Nee. É um bairro industrial, bem ermo. Quase ninguém passa por lá.
Em um ponto bem isolado da estrada, Barker pede que David pare o carro. Annie estava no banco do passageiro o caminho inteiro e não o alertou. Não disse ele está armado. Nunca disse não pare o carro. Nada. Quando eles pararam, o Ron colocou o braço no pescoço do David e apontou a arma para a cabeça dele. E aí, como é transar com a garota de outro cara, ah? A Ninorn ficou histérica naquele momento porque talvez não acreditasse que o Barker ia fazer aquilo. Bem-vindo ao inferno. Eu não vou ficar aqui dentro. Ela não queria ficar no carro com o corpo de David. Eu não quero. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava morto. E foi ela que o levou até lá. Barker empurra o corpo de David para o banco do passageiro. Eles tinham que se livrar do David e do carro. Com o corpo de David sem vida, ainda no banco da frente, eles voltam até o carro de Barker e seguem em caravana, comprando garrafões de gasolina no caminho de La Jolla Scenic Drive. Primeiro, Barker e depois Nee param no acostamento. O Barker pegou a gasolina e jogou por dentro e por fora do carro. Sem saber, Barker fez uma bomba. E quando ele acendeu o fogo, a explosão o atingiu e queimou seus braços. Ele correu até seu carro e Nee acelerou, fugindo do inferno que ardia na noite. Eles fizeram um pacto. Se nenhum deles contasse a ninguém sobre o crime, eles nunca seriam pegos. E se conseguissem guardar segredo, eles escapariam impunes. E quase conseguiram. Nee conta à polícia que continuou com Barker por 3 anos depois do assassinato. Recentemente, Nee havia se separado de Barker, mas tinha medo de que ele fizesse algum mal a ela ou à sua família, pois sabia do assassinato de David. Então, Nee decidiu procurar a polícia. A Nee falou sobre o David no seu depoimento. Ela parecia arrependida pelo que tinha feito com ele. Ela teve que escolher entre David Stevens e Ronald Barker. Onde você estava? Quando ela escolheu o Ronald Barker, o preço foi a morte de David Stevens. E ela preferiu enfrentar as consequências. O depoimento dramático de Ninorn é compatível com a perícia. Seu DNA, suas impressões digitais e seus cabelos são idênticos aos encontrados no apartamento de David. Esse mistério foi solucionado. Mas não há evidências físicas que liguem Barker ao crime. Tudo o que tínhamos era a palavra dela de que Ronald Barker era o responsável pelo assassinato. Então pedimos que ela ligasse para o Ronald Barker e nós os gravamos para tentar confirmar o depoimento dela. Eu falei para você não falar sobre isso com ninguém, mas você falou. Barker morde a isca. I didn't kill him, you did. You bring him to me, Nee. I do it for you, Nee. You asked me to do it. No, I didn't ask you to do it. I never told you to kill him, did I? Did you do it for your ego? You did it to make you feel better. Ele disse, você participou, você o trouxe pra mim. Eu matei, mas foi você quem armou tudo. Eu não podia ter matado esse cara sem você. Foi interessante ver como eles ficaram um contra o outro. Ah, droga! Naquela mesma noite, Barker se entrega à polícia e os detetives o interrogam sobre a morte de David. No começo, ele se mostra arrogante. O que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu. Vocês sabem muito bem, vocês sabem de tudo. Por que estão perguntando? Ele sabia que a Ninor estava pensando em procurar a polícia. O que ele não sabia é que ela já tinha feito isso. O Barker pensou, se eu procurar a polícia primeiro e contar o que aconteceu primeiro, talvez eu consiga me livrar disso. Quando Barker descobre que Ninorn o denunciou à polícia, fica furioso. Mas conta aos detetives tudo o que eles precisam saber para indiciá-lo por assassinato. Eu fiz isso por ela. Tá bem? Ela o queria morto tanto quanto eu queria. O depoimento do Barker era quase todo, praticamente idêntico ao da Nee. A hora em que tudo aconteceu era a mesma. A sequência de eventos era a mesma. Barker insistiu que fez isso pela Nee, que essa era a condição para eles continuarem juntos. Fui eu que atirei. Eu faço qualquer coisa por ela. Talvez seja essa a minha fraqueza. Eu fiz por ela. Quando Barker arregaça as mangas, os investigadores notam queimaduras visíveis em seus braços. Quando eu vi aquilo, eu pensei, uau, essas cicatrizes são muito visíveis.
Ele também disse que o motivo para ter incendiado o carro era destruir as evidências físicas. Apesar de pensar que quando contasse sua versão ela estaria livre para seguir com sua vida, Ninorn também é acusada de assassinato. Como ela não puxou o gatilho, não jogou a gasolina, não riscou o fósforo, ela achava que não tinha feito nada errado. Mas, na verdade, foi ela quem provocou toda a situação quando contou a Ron Barker o que tinha acontecido. Onde é que você estava? E por ter atraído David Stevens para a morte. Barker, stand, raise your right hand, sir. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give... Em 2003, Ronald Barker é condenado por homicídio em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ninorn também é condenada por homicídio em primeiro grau, mas a condenação é revogada por um recurso. Em um novo julgamento em 2007, ela é declarada culpada por assassinato em segundo grau e pega de 15 anos à prisão perpétua, incluindo o tempo já cumprido. Eu gostaria de explicar por que isso aconteceu com David Stevens. Já se passaram muitos anos e ainda fico chateada com isso. Ele tinha uma família ótima que o amava. Um bom trabalho, amigos legais. Ele veio para a Califórnia atrás dos seus sonhos, como muitas outras pessoas. Ele queria dividir a vida com uma mulher, queria ter uma família. Ele gostava daquela garota, trabalhava com ela, confiava nela. Ele fez sexo com ela e ela o levou à morte. Eu nunca vou entender. Quando uma coisa tão trágica acontece, você acredita que, se descobrir quem fez isso, vai ter alguma paz e talvez se sinta um pouco melhor com o tempo. Mas, sinceramente, não dá. É uma dor que não tem fim e eu acho que nunca terá. Meu amigo está morto e vou ter que conviver com isso pelo resto da minha vida. Versão brasileira, Vox Mundi.